Olá, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos para mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre gases. Na aula anterior nós falamos das transformações gasosas, isotérmica, isobárica e isocórica. Vimos em questões como cada uma dessas variações elas se aplicam no nosso dia a dia. Sabemos que um gás ele tem três variáveis: pressão, volume e temperatura. Nessas condições, uma dessas variáveis ela pode ser constante em determinado momento. Caso seja uma transformação isotérmica, a temperatura será constante. Se for uma transformação isobárica, a pressão será constante. Já se for uma transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica, o volume desse gás ele será constante. Tendo em conta que as três variáveis de um gás, elas geram três leis, né? A lei de Charles, a lei de Boyle e a lei de Gay-Lussac, que são justamente as transformações gasosas. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência a essa temática, falando sobre o comportamento dos gases, mas abordando uma equação geral de um gás. Como que se comporta, então, a equação geral de um gás? Essa equação, ela, na verdade, é determinada quando as três variáveis de um gás, pressão, volume e temperatura, elas não sofrem uma constância, né? Elas sofrem apenas variações, onde nós tenhamos variação de pressão, de volume e de temperatura. Nessa situação, as três unidades de pressão, volume e temperatura, elas necessitam obrigatoriamente estarem variando. Daí, nós temos então a equação geral de um gás, que é o que nós vamos abordar na aula de hoje. Bom, na tela vocês podem acompanhar a equação geral de um gás. Nós vimos que as três variáveis, pressão, volume e temperatura, elas podem se sobrepor de maneira diretamente proporcional ou de maneira inversamente proporcional. Mas eu precisaria ter alguém sendo constante, ou pressão, ou temperatura, ou volume. Como eu tenho uma equação geral de um gás, as três unidades elas sofrem variações. Logo, nós temos o que nós chamamos, inclusive na aula anterior, de pivete. O que seria o pivete? Pressão vezes o volume sobre a temperatura. Então, eu tenho pressão vezes volume sobre temperatura. Como é uma variação, eu tenho P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Lembrando que, se nós temos uma transformação isotérmica, a temperatura é eliminada da nossa equação. Então, nós vamos ter apenas P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Se nós temos uma transformação isobárica, a pressão é eliminada da nossa equação. Então, nós vamos ter V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Agora, se essa transformação ela é uma transformação isocórica, nós vamos ter o volume sendo eliminado da nossa equação e nós vamos ter, então, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. No caso da equação geral de um gás, as três unidades elas vão sofrer variações. Então, nós não vamos cortar ninguém da nossa equação. Então, como vocês podem acompanhar na tela, a nossa equação ela vai ficar P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. É importante lembrar que o que nós falamos na aula anterior vale também para a equação geral de um gás, que é a relação de pressão, que pode ser em atm ou milímetro de mercúrio, a relação de temperatura, que obrigatoriamente deverá ser em Kelvin. Para que isso aconteça, é necessário que some a temperatura em graus Celsius com 273, e aí nós teremos a temperatura em Kelvin, e o volume ainda depende do volume inicial e do volume final, que pode ser usado em ml, em centímetro cúbico, em metro cúbico ou em litro. Então vamos acompanhar na tela a resolução de uma questão sobre a equação geral de um gás. Então a questão nos diz o seguinte: pessoas com doenças pulmonares provocadas pelo uso de cigarro necessitam
em alguns casos extremos, respirar oxigênio puro proveniente de cilindros contendo esse gás. Um cilindro de 20 litros de gás oxigênio é vendido em lojas especializadas numa pressão de 200 atm na temperatura de 27 graus. Para que essa mesma quantidade de oxigênio estivesse exercendo uma pressão de 1 atm a 57 graus, qual deveria ser o novo volume? Bom, como eu sei então que eu vou usar uma equação que desenvolva a equação geral de um gás? Nós podemos perceber no enunciado da questão que nós temos duas temperaturas, nós temos duas pressões e nós vamos ter dois volumes. Nesse caso, a única equação possível é a equação geral de um gás. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. É importante retirar os dados da questão. Então, no meio do texto diz o seguinte: um cilindro de 20 litros de gás oxigênio é vendido em lojas especializadas de 200 atm na temperatura de 27 graus. Então, olha o que nós temos. Nós temos a pressão inicial, que é 200 atm, o volume inicial, que é 20 litros, e a temperatura inicial, que é 27 graus Celsius. Importante que essa temperatura esteja em Kelvin, então basta que haja uma soma com 273. Então, a nossa temperatura inicial é de 300 Kelvin. Seguindo o texto, nós vamos ter a pressão final, que é o P2 de 1 atm, a temperatura final, que é o T2 de 57 graus Celsius, o mesmo ponto. Há uma necessidade de somar com 273 para que se tenha essa temperatura em Kelvin. Então, nós vamos ter 330 Kelvin. E a questão quer saber qual é o novo volume desse cilindro. Então, nós temos pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final. E a questão quer saber da gente qual é o volume final. A única equação possível é a equação geral de um gás que vocês estão acompanhando na tela. Então, nós temos, substituindo os valores pelas unidades, a pressão 200 atm vezes o volume, que é 20 litros, sobre a temperatura inicial, que é 300. Lembra que nós somamos com 273. Daí temos a pressão final, nosso P2, que é de 1 atm. O V2 nós não sabemos, nós queremos descobrir qual é o novo volume desse gás. E a temperatura final, o T2, é 330, que foi somado com 273. Bom, como resolver um problema nessa situação? O ideal é que se faça primeiro as multiplicações e depois se aplique uma regra de 3 numa situação de equação geral de um gás. Mas nessa questão, nós podemos simplificar. Veja só que eu tenho 200 sobre 300, então eu posso cancelar ali aquele 200 com 300 e eu vou ter apenas 2 sobre 3. Então, como fica a nossa organização? 2 vezes 20 vai dar 40 sobre 3, igual a V2 sobre 330. Nesse caso, se aplica uma regra de 3 simples, um meio pelos extremos. Então, eu vou ter 3 vezes V2 igual a 40 vezes 330. Então, multiplicando 40 vezes 330, nós vamos ter 13.200. O V2 está sendo multiplicado por 3, então esse 3 ele obrigatoriamente passa dividindo. Então, nós temos 13.200 dividido para 3. Essa divisãozinha vai nos dar um resultado de 4.400 litros. Então, veja como é tranquilo se fazer uma aplicação de uma equação geral de um gás. Só retirar os dados, fazer a substituição do que pede a questão e aplicar P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Daí em diante é matemática básica, multiplicação, divisão, regrinha de 3. A parte de química é importante vocês ficarem atentos nos volumes, eles precisam estar na mesma unidade, todo mundo em litro, todo mundo em metro cúbico, todo mundo em ml, ou todos os volumes em centímetro cúbico. E a temperatura obrigatoriamente em Kelvin. Feito isso, substitui os valores, faz a aplicabilidade da matemática e chega no resultado da questão. Então aí nós temos o nosso volume final, nosso V2, de 4.400 litros. Tudo bem? Bom, seguindo ainda sobre os gases, nós vamos falar agora sobre a equação de um gás ideal, que é a equação de um gás perfeito, onde nós vamos ter um PV em RT.
Então agora vai aparecer um N, que é o número de mols, que é algo muito importante para o decorrer dos nossos estudos. Porque a primeira vez que esse N aparece para a gente, ele vai ser relacionado com a estequiometria, com cálculo de massa, com cálculo de moléculas. Então é uma das questões que mais aparecem no Enem, questões que envolvem mols. Então quando nós falamos de gases ideais, essas questões elas aparecem com uma certa frequência, porque elas envolvem a parte da estequiometria, elas envolvem a parte do número de mols. Então vamos ver como que se usa uma equação de um gás ideal e como que é essa equação. Então acompanha comigo aí na tela. Veja bem, a equação de Clapeyron, que é a equação de gás ideal, ela tem a seguinte organização: PV igual a nRT. Vale lembrar que isso é uma multiplicação, então é pressão vezes o volume igual ao N vezes R vezes T. Então o que nós temos? O P continua sendo a pressão, e aí é importante frisar que quimicamente falando, essa pressão ela pode ser em atms ou milímetros de mercúrio. O volume, agora sim, obrigatoriamente, o volume na equação de Clapeyron, na equação de um gás ideal, ele deve ser em litros. Então, nesse tipo de equação, não se tem mais a necessidade de eu vou escolher usar o volume em ml, eu vou escolher usar o volume em centímetro cúbico. Não. O volume na equação de um gás ideal é obrigatoriamente em litros, tudo bem? Então, há necessidade de se fazer essa conversão sempre que o volume estiver em ml, estiver em centímetro cúbico ou estiver em metro cúbico. Se converta para litros. Bom, nós temos o N, que é o número de mols, o R, que é a constante real de um gás, que nós já vimos, e o T, que é a temperatura, também obrigatoriamente em Kelvin, tá? Então, olha só, a constante real de um gás ela pode ter 3 a 4 valores, mas nós utilizamos basicamente 2. Vai depender muito da pressão. Quando a pressão desse gás ela é fornecida em atm, esse R, que é a constante, ele vai ter um valor atribuído de 0,082. Mas quando a pressão for fornecida em milímetros de mercúrio, esse R ele vai ter um valor atribuído de 62,3. O número de mols ele é a massa em gramas sobre a massa molecular. Nós vamos conversar sobre ele nas aulas futuras, mas para essa aula há uma necessidade que você saiba que o número de mols ele é a massa em gramas sobre a massa molecular. Tudo bem? Então vamos lá. Olha a questão na tela. Nessa questão, nós vamos fazer a aplicação da equação de um gás ideal, do PV/nRT. E aí alguns pontos importantes. Como que eu sei que eu estou diante de uma equação de gás ideal? Como que eu sei que eu estou diante de uma equação de uma transformação gasosa, isotérmica, isobárica ou isocórica? E como que eu sei que eu estou diante de uma equação de um gás geral, o pivete, PV sobre T? Vai muito da leitura da questão, da interpretação da questão. Mas quando se fala de gás ideal, de PV/nRT, é simples de perceber como que você vai aplicar essa equação. Então acompanha comigo na tela. Essa questão vocês podem encontrar no livro 1 de Química, é a questão 3, ela está lá na página 200. Então a questão diz o seguinte: o eucaliptol é obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos ricas em 1,8 cineol. É um líquido volátil, límpido, incolor ou amarelo pálido, de odor aromático e sabor picante. Praticamente insolúvel na água, miscível com álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências. A 190 graus e 60 milímetros de mercúrio, uma amostra de eucaliptol tem densidade de 0,32 gramas por litro. Considerando a constante universal dos gases igual a 0,082, a massa molar do eucaliptol é aproximadamente quanto? Bom, nesse caso, eu já sei que eu vou usar a equação de um gás ideal, o PV/nRT, porque a questão me disse o valor da constante real de um gás, 0,082. A questão também quer saber qual é a massa molar desse gás. Bom, Everton, como assim eu vou ter que usar todas essas informações? Olha só, a questão está dizendo ali para gente que a massa molar desse gás é o que nós precisamos descobrir. Mas ela deu a temperatura, ela deu a pressão, ela deu a densidade e ela deu o valor do R. Notem
que tem um probleminha nessa questão. A questão ofereceu a pressão em milímetros de mercúrio, mas ofereceu o R usado em ATM. Então, há uma necessidade de se fazer, então, uma conversão. Acompanha comigo na tela a resolução dessa questão. Vamos lá. Então, olha só o que nós temos. Já sei que nós vamos usar a equação de um gás ideal, PV/RT. Então, nós temos a temperatura, que é 190 graus Celsius. Obrigatoriamente, eu preciso colocar essa temperatura em Kelvin, então tenho que somar com 273. Então, nós vamos ter uma temperatura de 463 Kelvin. A pressão foi de 60 milímetros de mercúrio, porém, o valor da constante está em ATM, 0,082. Então, há uma necessidade de se converter essa pressão que está em milímetros de mercúrio para ATM. Nós falamos nas aulas anteriores que 1 ATM ele equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, quantos ATM serão 60 milímetros de mercúrio? Fazendo uma regra de 3 simples, né, eu multiplico e passo dividindo, nós vamos ter 0,08 ATMs. Então, esse é o valor da pressão. Transformando 760 milímetros de mercúrio com 60 milímetros de mercúrio, nós vamos ter uma pressão em ATM de 0,08. Seguindo a questão, ela deu um dado importante que é a densidade. E densidade é massa sobre volume. Então eu posso organizar a minha equação, meu PV/RT, substituindo a densidade. Então acompanha como vai ficar essa organização. Olha só. PV igual a nRT. Então eu tenho o número de mols, nós vimos que ele é mzinho sobre mzão. Então, mzinho sobre mzão vezes RT. Eu passo aquele mzão multiplicando e passo o volume dividindo. Então, nós vamos ter PM igual a M sobre V vezes RT. Esse M sobre V, ele é a densidade. Tá vendo lá em cima? A densidade é massa sobre volume. Então, quando fica nessa organização, eu posso substituir massa sobre volume por densidade. Então, a nossa equação final, ela fica densidade é igual a pressão vezes a massa molecular, que é o que a questão quer saber da gente, sobre o R, que é a constante real de um gás, vezes a temperatura que deve estar em Kelvin. Então, nesse caso, nós iremos usar essa equaçãozinha para resolver nossa questão. Então, seguindo. Substituindo os dados, nós vamos ter o seguinte. A densidade é 0,32, a questão forneceu. A pressão, 0,08 ATMs, nós precisamos converter, porque ele deu em milímetros de mercúrio, mas o valor da constante real estava em ATMs, então fizemos a conversão e vimos que a pressão em ATM é 0,08, sobre a constante real, que é 0,082, vezes a temperatura que deve estar em Kelvin, que é 463 Kelvin. Como que se resolve esse problema? Então, a mesma situação da questão anterior. Preze primeiro pelas multiplicações. Então, nós vamos primeiro multiplicar e depois dividir na nossa equação. Então, vamos lá. O que nós organizamos ali? Meio pelos extremos, uma regrinha de 3 simples, então ficou 0,32 vezes 0,082 vezes 463 igual a 0,08m. Fazendo essa primeira multiplicação, nós vamos ter 12,15 igual a 0,08m. O 0,08 ele está multiplicando, então ele deve passar dividindo. Lembrando que esse mzão ele é a massa molar, é o que a questão quer descobrir da gente. Então o mzão ele vai ficar 12,15 dividido para 0,08. Fazendo essa divisão, nós vamos ter uma massa aproximada de 152 gramas por mol. Bom, PV/RT não é algo tão simples, mas é aplicação de fórmula. Questões que são aplicação de fórmulas, nós não podemos perder. É tranquilo para se identificar como que uma equação me diz se eu vou usar transformações gasosas, se eu vou usar a equação geral ou se eu vou usar PV/RT. Nesse caso, a questão ela pediu algo a mais da gente, né? Ela pediu uma conversão de densidade, ela pediu uma conversão de pressão, ela pediu uma conversão de fórmula. Então, questões desse nível costumam sim estar aparecendo nas provas do Enem. Então, muito obrigado pela aula de hoje. Para essas e outras aulas, acesse a nossa plataforma.